mas Deus é maravilhoso. Amém. Vamos para a palavra de Deus, vamos para a exortação. O que é exortação mesmo, amados? Oi? E aí, professor? O que é exortação? O pessoal não está indo para a escola bíblica dominical. Nós temos a escola bíblica dominical, amados. Às 10h30 da manhã, você na sua casa, online, você pode entrar, porque tem pessoas que estão com vergonha. Ai meu Deus, se eu aparecer lá, e se eu falar besteira, isso e aquilo, não, amados. Você pode entrar, você pode participar, se você quiser falar, se você não quiser falar, você não fala nada, mas ouça que é importante nesse trabalho que está acontecendo, porque o Senhor tem muito a fazer em nossas vidas. E aí, professor, o que é exortação? Paz, igreja. Amém. Exortação não é repreensão, exortação é animar, incentivar, estimular. Glória a Deus. Amém? Então o pastor vai fazer isso nessa manhã, tá bom, amados? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios 1, verso 10. Eu quero falar de uma mulher nesta manhã. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa mulher, ou passou desapercebido, mas essa mulher é um exemplo para nós. É um exemplo a ser seguido, é um exemplo a ser obedecido. Não somente essa mulher, mas a sua casa. E eu quero que a igreja possa entender, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Amados, é tão importante nós obedecermos a Deus. Às vezes, não somente eu, mas o pregador traz uma palavra para vossas vidas, e essa palavra vem de encontro à minha ou à tua vida, e nós ficamos relutando contra a palavra de Deus. Às vezes estamos parecendo o povo de Israel no deserto, ou quando estava lá no seu reinado. Deus estava levantando os profetas, falando com os profetas, através dos profetas para a igreja, e o povo continuava na desobediência, continuava no seu eu, no seu querer. E o que eu quero nesta manhã é que você preste muita atenção na palavra de Deus, que você preste muita atenção, porque somente Deus, através da sua palavra, pode mudar a sua vida. Nenhum pastor, amados, pode mudar a vida de ninguém. Por mais que Deus use alguém para orar por você e você ser curado, não é o pastor, não é a pessoa, é Deus. E muitas vezes nós costumamos idolatrar as pessoas. Não faça isso, amados. Amém? Não faça isso. Então, a Bíblia vai nos mostrar aqui esta mulher que foi essencial. Ela não tinha título, ela não tinha algum cargo, mas Paulo deixa registrado aqui, amados, o nome dela, a referência que ela era para aquela igreja. Quantas mulheres tem aqui nessa manhã? Meu Deus, você está fraco, hein? Vamos. Quantas mulheres temos aqui nesta manhã? Mulheres? Fizeram barulho, ó. E os homens? Oh, glória! Vamos lá, amados. Rogo-vos, porém, irmãos,
pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos um mesmo pensamento, um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, amém? O nome de uma mulher, Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. Cefas é Pedro, amém, amados? Pedro. E eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Amados, eu fiquei impressionado quando estava lendo e ouvindo também algumas mensagens, estudando acerca dessa mulher. Como é que é o nome dela, amados? Cloé. Como? Cloé. Isso, Cloé. E eu fiquei assim pensando, porque naquela época não era comum mulheres tomar a frente de algumas coisas. E muito menos está escrito aqui na palavra de Deus, e mencionado por quem? Pelo apóstolo Paulo. Um homem que tinha todo o conhecimento, tudo que você imaginar. Porque ele foi formado aos pés de Gamaliel. Um homem venerado naquela época. É como se ele tivesse se formado, trazendo para as atualidades hoje, na melhor universidade do Brasil e do mundo. Amém? Amém. Então, ele tinha de fato, ele poderia falar, ensinar, exortar, enfim, ele poderia fazer isso. A Bíblia vai dizer que ele começa a carta de Coríntios falando sobre o que nós iremos falar aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que a carta de Coríntios, na verdade, é uma resposta de uma carta que foi enviada para ele. Ele está respondendo aqui, e quem enviou essa carta está falando para Paulo que a igreja de Coríntios, que era uma igreja abençoada, que era uma igreja que tinha ali, Paulo sempre fala que ali que nunca falte os dons, que era uma igreja rica. Mas aquela igreja estabelecida, aquela igreja que tinha conhecimento, estava brigando entre si, estava tendo contendas entre si. Olha aí, irmão Valério, esse exército aqui estava com as armas apontado para eles mesmos, estava querendo fuzilar eles mesmos. E por que isso? Eles tinham muito conhecimento e começaram a entre si a disputar, a brigar, a contender, que um grupo daquela igreja era de quem? De Paulo. E que um outro grupo era de Apolo. Um grupo aqui era do pastor Nailton, e outro grupo aqui era da pastora Gisele. E o outro grupo era da pastora Raia. Era isso. E outros diziam assim: não, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. Porque cada um servia a Deus, estava no ensinamento
mas tinha uma vertente de pensamentos, de pregação. Paulo era, ou melhor, Pedro, podemos dizer assim, era muito judaísmo. Eu vou falar assim, que era muito religioso. E isso não acontece conosco hoje, amados. A igreja é um novo tempo de amar. Tem pessoas de todos os pensamentos. E que uns gostam de dar uns pulos, outros gostam de dar uns glória a Deus mais alto, outros já não gostam. Uns gostam de comer manga, outros de abacaxi. Uns gostam de lasanha, outros odeiam. Você está entendendo como é a igreja? Aí, essa mulher, diante de todas essas situações, o que ela fez, amados? A sua casa era uma referência naquela cidade. A sua família era uma referência para o cristianismo. A sua casa, as pessoas costumavam ir à casa, né, de Clói para ali orar, para ali buscar a presença de Deus. Mas o que me chama a atenção, que essa mulher simplesmente ela poderia fazer o quê? Como ela ouvia muito, como ela estava ali envolvida em muitos assuntos, ela poderia simplesmente disseminar a contenda, mas ela não fez. Ela poderia simplesmente falar assim: olha, o que o fulano está falando do outro, isso e aquilo, enfim, ela poderia ser conhecida, estar registrada aqui na Bíblia como essa contendeira. Mas a palavra de Deus está nos mostrando aqui, não, amados, que essa mulher era uma mulher sábia, era uma mulher responsável, era uma mulher que estava ali buscando o que, amados? A verdade, buscando o que? A unidade do corpo de Cristo. É tanto que a Bíblia nos diz, Paulo, ele começa a falar assim para a igreja de Coríntio. Que digais tudo é uma mesma coisa. Quanto é difícil, amados, a igreja entender isso. Estarmos no mesmo pensamento. O que eu quero que você, nesta manhã, quando você ver qualquer coisa aqui da igreja, ou qualquer situação, nós costumamos falar assim: mas por que o pastor fez isso? Por que o pastor permitiu aquilo? Por que aquilo? Agora as mulheres têm a Gisália, tem a Josifran, mas por que isso, por que aquilo? O pastor levantou a irmã lá, fez isso e fez aquilo. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Ore a Deus, ore ao Senhor e fala assim: por que o pastor tomou aquela atitude? Por que o pastor fez isso? Ainda que eu acho que não é o certo, mas ore ao Senhor, fale: Senhor, por que ele tomou essa direção e essa atitude? E não é para questionar, não é para dizer: mas por isso, não, amados. A sua oração tem que ser uma oração de gratidão, de falar assim: eu quero ver a igreja do Senhor crescer. E se ele tomou essa direção, é porque o Espírito Santo de Deus está direcionando. E se Deus está direcionando, quem é o homem, amados, para dizer alguma coisa? Quando você vê algum irmão ou alguém aqui, nossa, o irmão ali está, amados, sabe qual é a minha oração? Sabe o que eu oro? Senhor, levante pessoas aqui melhores do que eu.
eu não tenho problema, orgulho nenhum de convidar alguém, como eu convido aqui para ministrar a palavra de Deus no domingo, nas quartas-feiras ou em qualquer dia. Não tem problema nenhum. A minha glória ou aquilo que eu penso não é aqui. Esse tempo aqui é passageiro. Esses dias aqui são passageiros. A minha visão é Jesus, é Cristo. Mas enquanto estamos aqui, precisamos ser um bálsamo. Precisamos ser um remédio. Eu não posso estar tirando no fogo amigo ou na mesma direção. Não, amados. Um reino subdividido não vai existir. Mas o que eu quero que você entenda nesta manhã é exatamente o que essa mulher fez. Ela pegou todas essas informações e viu que as situações não estavam bem ali na igreja e falou assim: não, vou direcionar a informação para ele, para Paulo. E aí a Bíblia diz, Paulo menciona o nome dela aqui. Qual era o cargo dela? Qual era a função dela? Mas ela é mencionado aqui. Eu quero te dizer, o homem pode falhar com você, eu posso falhar, qualquer obreiro ou pastor pode falhar, mas Deus jamais. Aleluia. A Bíblia diz que houve essas contendas porque o povo estava dividido. E aí Paulo envia uma carta e fala assim: foi eu que morri na cruz do Calvário? Foi o missionário Tiago que morreu na cruz do Calvário? Não. Foi Apolo que morreu na cruz do Calvário? A Bíblia vai dizer que Apolo era um homem fervoroso na palavra, mas ainda não tinha o Espírito Santo de Deus. Era batizado nas águas, mas não era batizado no Espírito. E aí, por tudo isso, a igreja começa a fazer burburinhos. Amados, ouça o que Deus está falando conosco aqui nesta manhã. Mulheres e homens de Deus que está aqui nesta manhã, eu quero que você seja nessa igreja um bálsamo. Eu quero que você seja nessa igreja um remédio. Que quando as pessoas chegarem próximo de você, que encontrem nessa árvore aí, sabe o que? Cura. Que encontrem cura. Que encontrem remédio para ser curado. Não vá na direção desse mundo. Não perca tempo para reunir. Você viu? É isso, é aquilo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não! Esse pastor que está aqui, amados, ama vocês e quer a ajuda de vocês, de cada um de vocês, para que possamos fazer a obra de Deus. Porque a minha visão, a minha missão aqui nessa terra é ganhar almas para o Senhor e Salvador Jesus. É isso que eu quero, amados. A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra o inimigo, é contra o pecado nosso, é contra a nossa carne, que lutamos todos os dias, porque a nossa carne está cheia de desejos, cheia de tantas situações. É isso, é essa luta que nós temos que vencer diariamente. Olha para cada irmão, seja, sabe quando você vai entrar no avião e está aquela aeromoça, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Seja essa pessoa, amados, aqui. Ajude as pessoas. Nós temos dificuldade, mas se você olhar para alguém ou para algo, fala assim: eu vou ajudar. Como é que eu posso ajudar? Eu sou um
remédio. Então, se eu sou o remédio, eu vou me colocar, olha, eu sou aqui, meu irmão, curte em mim aqui, ó, segura em mim aqui, porque você vai ser curado. Nós precisamos disso, amados. Porque tudo isso que nós vemos aqui, o que agregou a igreja de Coríntios, amados? Só atrapalhou. Porque nesta manhã nós estamos aqui para quê? Para reverenciar quem? Jesus. Jesus que me ama, que te ama, que te entende, que conhece as suas dores, que conhece as suas fraquezas, que muitas vezes você olha e fala assim, meu Deus, mas Jesus fala assim, eu amo aquele irmão, eu amo aquele servo, eu amo aquela serva, de uma forma maravilhosa. Um dia chega Cefas, Pedro, e fala assim, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? E Jesus fala assim, não, Pedro, 70 vezes 7. Aí Pedro ficou mais doido ainda. Como 70 vezes 7? Porque na verdade ele estava querendo dizer, não, Jesus, coloca um limite aí, esse negócio do perdão aí. Agora imagine se Jesus tivesse falado assim, olha, 7 vezes nós estávamos na roça, amados, porque nós pecamos e erramos centenas de vezes. Então entenda o amor de Cristo pelas nossas vidas. Quanto tempo ainda nós temos nessa terra, amados? Quanto tempo? Eu não sei. Mas o que eu sei é que os dias que temos aqui precisa valer a pena estar aqui. Eu vou chegar naquele grande dia com as minhas mãos vazias. Quando eu falo as mãos vazias, eu vou chegar diante do Senhor e o Senhor, e aí? O que é que tu fez lá na terra? Ah não, tinha um talento e enterrei. Não, amados. De fato nós precisamos olhar para Jesus. E nós só conseguiremos fazer a obra de Deus, termos resultado, quando nós olharmos para o nosso próximo. Quando nós, a igreja está sendo construída, vamos ajudar. Os homens estão aí dizendo, vamos ajudar o pastor. As irmãs, vamos ajudar. É assim, amados. Não é algo para o homem, mas é algo para a obra de Deus. Eu não tenho que pensar propriamente em mim, porque na maioria das vezes os nossos erros são esses, de eu pensar somente no nosso eu, somente no nosso bem-estar, e os outros que se danem. Não é assim. Amém, igreja? Amém. Então glória a Deus aí. Glória a Deus. Tem gente já dormindo aí, mas eu vou finalizar aqui, amados. Coríntios 3. Paulo novamente, olha o que eu vou ler, não tem mais tempo aqui, mas só para vocês lerem. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Será que há isso dentro da igreja, irmãos? Contenda. Será que tem? Tem, irmãos, tem. Dissensões. Não sois porventura carnais? E não andeis segundo
Os homens, é isso que a palavra está indicando. Quando nós assumimos essas práticas, nós estamos fazendo as coisas que é do mundo, que são carnais. Mas eu profetizo nesta manhã que a igreja aqui é uma igreja espiritual. Nossa, poucas pessoas concordaram comigo, mas tá bom. Mas eu profetizo novamente, nós somos espirituais. Amém? Versículo 4 diz assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Por que Paulo está falando isso? Paulo está dizendo, olha para Jesus. Qual é o propósito de nós estarmos aqui nesta manhã? É para você olhar, o irmão cantou bem, o irmão não cantou. Não é nada disso. O propósito é Jesus. O propósito é Cristo. Pois, quem é Paulo? Meu Deus do céu, quando eu li isso aqui, eu quis me esconder aqui. Amém, amados? Porque se ele que está falando isso, aí tem uns querubins, uns serafim, quarto anjo. Eu sou fulano de tal, e não sei o que lá. Oh, meu Pai. Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais creste, e conforme que o Senhor deu a cada um. Você tem um dom? Foi Deus que te deu. Tá? Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento, quem é que deu o crescimento? Por isso, nem quem planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Você pode olhar e falar assim, o pastor, coitado. Como diz o irmão Cosmo, um dia nós conversamos, pastor, estou me sentindo um lixo ali. Amados, quem somos nós? Senão que Jesus na cruz do Calvário foi e morreu por nós. Se somos alguma coisa, é porque por Ele. Para finalizar, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Não queira recompensas de homens, mas queira a sua recompensa do Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então, quando eu olho para esta palavra, para Paulo, vamos ser como esta mulher, apaziguadeira, branda, agindo com sabedoria, com amor, com os irmãos, com o próximo, com alegria. Vamos ter esse sentimento. Talvez você ver alguém, essa pessoa, não, ajude ele, ajude ela. É isso que precisamos. O fruto é nós orarmos, nós buscarmos a Deus, nós amarmos as pessoas. Aquele vizinho seu, aquele familiar seu que você fala assim, não quero nem conta com ele. Jesus está falando assim, você tem que amar ele. Pastor, não dá, né, pastor? Aquele irmão que você fala assim, pastor, esse é o irmão mais difícil aqui. Você tem que amar ele, você tem que ajudar ele, você tem que abençoar a vida dele. É exatamente isso, amados. Um dia eu vi alguém tentando ajudar um senhor, foi uma senhora, não lembro mais, né? E o que aconteceu?
Ele ficou bravo, queria dar um cacete, como é que chama, bengala, bater. Mas nós temos que ser assim, amados. Nós temos que ajudar e abençoar, independentemente de qualquer situação. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai querido e Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença. Essa é a Tua palavra, Senhor. Essa é a exortação para a igreja, Pai. Esse é o ensinamento, é o animar, meu Deus e meu Pai, é o direcionar esta igreja para a Tua palavra, Senhor.